Outro questionamento. Espírito e alma são a mesma coisa? Isso se tratando do ser humano e do animal. Bom, o ser humano, ele foi feito, né, à imagem e à semelhança de Deus. Isso daí também é algo muito complexo e amplo. Não é uma coisa muito simples de se explicar. Porque, por exemplo, tanto o animal como o homem também ele possui o espírito, que é ruach, biblicamente. Isso está na Bíblia, no primeiro livro. Porém, espírito para o animal, ele é simplesmente o sopro, que também é a mesma palavra usada. É como se Deus ele criou, né? Por exemplo, quando Deus ele cria o homem, então ele sopra, né? O sopro dele, o espírito dele, ruach, né? Que quando chega nas narinas do homem, então ali a o que dá vida ao homem, né? O sopro que é ruach, ele passa a se tornar neshama. Então essa palavra neshama é a palavra também para respiração ou alma em hebraico, né? A palavra mais literal para neshama, que é uma das almas também, né? Não é que o homem ele tem várias almas, várias personalidades e identidades, não, ele só tem uma. Mas a palavra, a Bíblia, ela fala pelo menos 5 nomes diferentes, né, para a alma, para explicar algumas funções, né, dessa alma. Por exemplo, quando Deus ele sopra, quando sai de Deus o Espírito, porque Deus ele também ele é Espírito, quando chega no homem, então é respiração. Então a respiração ela começa a tomar de conta do ser humano, né, para a funcionabilidade da vida. Então a Neshama, que normalmente hoje até inclusive é a palavra para alma literalmente em hebraico moderno, essa palavra Neshama, ela é uma respiração, a respiração mais pura. E o espírito, né, junto com a Neshama, eles trabalham no organismo físico do ser humano, né? Por exemplo, tem aí toda a oxigenação do sangue e tal. Aí tem o espírito, que é o sopro que ele entra no coração do ser humano para que ele esteja ali bombeando, vamos assim dizer, né? Então tem um ânimo que está nesse organismo mediante a um sopro de vida, que também é uma respiração, que faz todo o processo de função do organismo, que daí onde que entra a, o ato de tomar fôlego, né? Porque também a palavra neshama, que é a palavra para alma, que significa respiração, fôlego, é justamente a partir daí que o ato de tomar fôlego, que é daí onde que entra a outra palavra chamada nefesh, que anteriormente foi dita, que é a vitalidade do corpo. Então, aonde que entra toda a funcionabilidade do organismo, né, com respeito, por exemplo, à psique, tanto do animal como do homem, né, que é aí as emoções, as aspirações de necessidades físicas, fisiológicas, né, então, tudo que está relacionado ao sangue, né, à vida do corpo, tanto do animal como também do homem, né. Então, existe uma diferença aí entre espírito e alma, porque o espírito do animal, como diz a Bíblia que o animal ele tem espírito, é simplesmente um fôlego, um, um sopro, na verdade, né, que permite que o animal ele tenha aí vida, né, uma vida comum. Ele não tem uma individualidade pessoal, um intelecto, né, como o homem ele possui. Apesar que ele tem emoção, ele tem sentimento, né, ele tem almejos, né, necessidades e etc. Vontades, aspirações. Né, isso está ligado ao seu corpo. Mas o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Só que quando nós lemos no livro de Gênesis, ele não foi simplesmente feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi feito para ser
a imagem e para ser a semelhança de Deus. Isso que não nos é percebido muito quando nós lemos o texto, quando, por exemplo, vemos também o A craseado lá no português na tradução, né? O A com crase, foi feito para ser, né? Ele não simplesmente foi feito a partir da imagem e a partir da semelhança, mas ele também foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito, algumas pessoas diriam que não, nada a ver, porque o homem, o ser humano, né, em si, ele é independentemente a imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele perdeu essa imagem, né? Ele perdeu e novamente, ele conquista pela misericórdia de Deus, ou pela graça, pelo favor de Deus, na pessoa de Jesus, que é a imagem totalmente expressa do Deus invisível. Então Jesus é realmente a imagem de Deus, pelo qual o ser humano foi feito. É por isso que no texto de Gênesis está escrito que ele foi feito por meio da imagem de Deus. Então foi o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, né, que quem fez, quem formou, quem criou o ser humano. Né? Então, tanto também na sua aparência, porque não é simplesmente uma coisa espiritual, mas como que também na sua aparência física é expresso essa imagem divina, né? Essa imagem do Filho de Deus, que é a real imagem de Deus. Então, Cristo ele é a verdadeira imagem de Deus. O ser humano, ele no princípio ele perde, né? E por isso que no livro de Gênesis está escrito que Deus ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas só que quando Adão peca, quando vai nascer depois de 130 anos seu filho, né, por nome de Sheth, que é Sete, esse homem por nome de Sete, ele já não mais tem a imagem de Deus, ele tem a imagem de seu pai Adão. Então ele tem uma imagem humana. Então essa é a decadência da humanidade. O ser humano ele vai cada vez mais se aparentando, ele vai cada vez mais também parecendo com o ser humano, né? E por meio, por exemplo, tem um conceito israelita de imagem e semelhança divina, que é também, né, por meio do qual Deus, ele sendo espírito, ele tem uma imagem da qual ele faz o homem, né? Então não é simplesmente uma coisa aparente fisicamente, mas também de espírito, ou seja, relacionado ao caráter, relacionado a, às principais características de quem Deus ele é, no seu caráter. Então isso também reflete a imagem e a semelhança de Deus. Então quando também o homem ele vai crescendo, né, amadurecendo, né, as suas midot, que é as suas emoções, ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais com características mais humanas, mais inclusive divinas também, porque ele vai se assemelhando ao Filho de Deus no conhecimento e na experiência. Então, isso também se dá pelo conhecimento bíblico, né? Então, tudo isso torna o ser humano imagem, né? Imagem de Deus. E outra coisa também é por conta do intelecto, porque o animal ele não tem intelecto, mas Deus ele criou um homem com essa imagem divina, justamente por causa do seu espírito, né? Então, como também no livro de Jó está escrito que na verdade há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os fazem entendido. Então o homem ele possuindo um espírito, né? Algumas pessoas chegam a dizer que vai santificar o Espírito Santo. Misericórdia, como é que a pessoa vai santificar, né? Vai tornar santo aquilo que é mais do que santo, né? O ser humano ele possui um espírito. Esse espírito é uma fagulha, né? De quem Deus é. É simplesmente uma faísquinha de nada, aonde que o ser humano ele existe, né? Na sua essência, porque o ser humano é espírito, alma e depois ele é corpo. Então nós estamos aqui no mundo físico, mas em essência nós somos espírito. E esse espírito, do qual nós temos aí a nossa consciência e essa fagulha divina, né, esse sentido de aspiração pelas coisas espirituais, de querer conhecer mais a Deus
Então tudo isso está relacionado a quem de fato nós somos, quem é o espírito. E esse espírito, ele pode aprender e conhecer mais a Deus, né, e crescer tanto em questão de humanidade como também em questão de crescer no sentido de espiritualidade, né? Então existe a, a questão da religião, por exemplo, que as pessoas elas querem se aproximar de algum Deus que elas julgam que é o seu Deus e elas adentram em alguma religião. Isso é o que é chamado, né, de religação. Então elas querem, né, elas têm alguma aspiração por querer isso espiritualmente, né? Porque existe algo da essência do ser humano, independentemente até se o cara for ateu, ele tem isso consigo, ele quer se religar a alguma coisa. Normalmente o ateu ele tem o seu Deus como a sua própria ciência, aquilo que ele acredita, independentemente ele acaba tornando isso algo ligado a ou religado, né? Ou seja, ele acaba colocando isso aí como uma fonte, né, da sua força, do seu poder, da sua vida. Então ele acredita nisso, portanto ele tem um Deus. De igual forma também o ser humano, né, que começa a se aproximar de Deus de verdade, né, isso algumas pessoas vão se dar a alguma religião, né, e tem aquelas pessoas que de fato acabam encontrando através da real imagem divina, que é o Messias, o Cristo. Então, Jesus, ele é a imagem de Deus, é um canal, um meio, né, por intermédio dele, da qual nós vamos nos religar ao Deus verdadeiro, né? Ou seja, não existe outro caminho, não existe outra maneira, não existe outra forma pelo qual o ser humano vai se achegar a Deus. Não existe religião, tudo isso vai culminar no próprio desejo do, do homem, no próprio querer fazer um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então todas as religiões elas partem a essa finalidade, fazer um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Né? Mas o homem em si, que vai ter aí, não, eu quero que seja feita a vontade do Supremo, Deus, Criador dos céus e da terra, e eu estou disposto a querer conhecê-lo, e Deus ele conhece isso mais em íntimo, mais profundo do ser humano, né, no mais profundo do coração, o que é mais intrínseco ao homem, e Deus ele se revela a quem ele vê essa sinceridade, essa humildade, essa abnegação, revelando a pessoa do seu filho. Então, que é um meio, que é o único meio, que é o caminho intermediário, né? O mediador entre Deus e os homens. Então, para isso, Deus ele também ele trouxe, né, o que nós chamamos de religare, que é a religião, entre aspas, mas não é qualquer religião, é a bíblica, né, independentemente do que as pessoas vão denominar por judaísmo ou cristianismo. Isso daí foi o que os homens intitularam. Todavia, ela sendo biblicamente, o que está escrito dentro realmente dos textos bíblicos, essa religião, que é uma religação, é o que é o Cristo, é a verdadeira religião. O Cristo, Jesus, ele é o único meio pelo qual se conecta ao Deus de verdade, ao Deus verdadeiro. Então também está escrito no livro Novo Testamento, né, Tiago a respeito da verdadeira religião, que é, né, o fato de fugir da aparência do mal, da impureza, da prostituição, da fornicação, né, do se alimentar de coisas inapropriadas, né, e do sangue, né, que é a vida, e se abster, né, das coisas impuras e da imoralidade também, né, e, e das coisas que são da corrupção do mundo. Então isso só se conhece, né, tanto de forma informal, como também por experiência, por intermédio do conhecimento bíblico e da experiência de uma vida prática com os mandamentos, os preceitos, os estatutos divinos que estão contidos no livro da Bíblia, né, que para muitas pessoas, né, foi aí trazido um conceito de até pejorativo, um conceito mal visto de leis, né, porque quando fala-se de leis, as pessoas normalmente elas entendem isso como uma coisa que aprisiona, como uma coisa que traz uma escravidão, uma servidão para as pessoas, mas não é bem isso. As leis bíblicas, principalmente,
elas conduzem como um tutor o ser humano a uma finalidade. A finalidade é justamente mostrar a necessidade do homem para com Deus de uma forma em humildade e abnegação, para que Deus ele revele então o seu favor, o seu perdão e o seu favor também em questão espiritual, de força, né, contra todas essas algemas que prendem os seres humanos em vícios, em coisas que estão realmente lhes aprisionando, que não é as leis em si, né? Elas são simplesmente um meio, eu falo das leis bíblicas, para que o ser humano conheça o pecado e conheça também quando se humilham ao favor divino, né? Então, é dentro deste conceito que o ser humano também ele cresce nas questões espirituais, nas questões, né, de se religar com Deus, e também por intermédio do intelecto ele acaba conhecendo mais a Deus. E conhecer mais a Deus significa ele vai obter mais temor e mais reverência, mais respeito às coisas de Deus, é o que vai lhe acrescentar o que a Bíblia chama de conhecimento. O princípio do temor o princípio do conhecimento da sabedoria é o temor a Deus. Então Deus ele vai lhe dar conhecimento, que na Bíblia conhecimento ele não é simplesmente uma coisa informal, ele é chamado de da'at, que significa um algo mais profundo. É como se é igual a relação de um homem com uma mulher, uma relação íntima, inclusive. Quando a Bíblia ela chama as relações íntimas desde o início da Bíblia de conhecimento, né, que é justamente quando o homem no matrimônio, dentro do matrimônio, ele conhece a sua mulher. Então ele chama ali de conhecer o Adão a Eva. Esse sentido de conhecer ela realmente a relação íntima mais profunda, né? Então tem aí a questão da intimidade também do conhecimento de Deus, do conhecimento do homem para com Deus, que é chamado de darat, que significa conhecimento. É justamente também a mesma palavra para o conhecimento da árvore, do bem e do mal, né? Lá no início da Bíblia e tal. Então, a experiência em si é a palavra mais para conhecimento do que hoje nós temos como conhecimento informal, ou seja, informações, biblicamente, não é um conhecimento muito mais puro do que uma experiência que é vívida. Então, a palavra chama de o princípio para o conhecimento e para a sabedoria é o temor a Deus. Mas como é que eu vou ter esse temor, esse respeito, essa reverência a Deus? Cada vez mais procurando em conhecer a Deus, cada vez mais procurando em tanto ter informação, que é uma coisa inicial, como também por meio de uma praticidade daquilo que eu vou conhecendo informalmente, então vai virando de uma coisa informal a uma experiência. E quando eu obtenho experiência dentro desta prática, destes princípios, mandamentos, estatutos, ordenanças, né, que algumas pessoas elas não compreendem realmente o que de fato está escrito na Bíblia, por exemplo, a respeito dos 10 mandamentos. 10 mandamentos, eles, na verdade, não são 10 mandamentos. Como assim? Eu aprendi tudo errado, então? Quando Deus ele chama o povo no deserto, que eram mais de 2 milhões de israelitas que estavam ali no deserto, que viveram aí um período de 40 anos, como nós sabemos, num ambiente totalmente que não tem água, num ambiente que totalmente não tem possibilidade de vida, mas Deus ele proporcionava vida para os israelitas. Quando Deus então ele chama o povo no deserto para se relacionar com ele, né, para conhecer a Deus, então Deus ele também queria conhecer o que estava no íntimo do homem. Quando Deus então chama Moisés no monte e começa a listar leis, quando o povo está no pé do monte que começam a ouvir Deus falar, isso está no livro de Êxodo, capítulo de número 20, Deus ele começa a pronunciar palavras, do quais é chamado de os 10 pronunciamentos. Não é os 10 mandamentos, como algumas pessoas elas aprenderam, mas aprenderam de uma forma equivocada. Não é 10 mandamentos apenas que a Bíblia tem. A Bíblia ela tem 613 mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças. Então, existe dentro de tudo isso, né,
é um conhecimento a ser observado. É por isso que a Bíblia fala que, por exemplo, o bem-aventurado é o ser humano, é o homem, é a mulher, que medita na lei. Quando a palavra lá chama de lei, é a instrução. Né? A palavra Torá que significa como acertar na vida, vamos assim dizer. Então a palavra lei ali é justamente esse sentido, de acertar, né? Torá. A palavra lei, que é a palavra instrução de como acertar na vida, é justamente o que o salmista Davi dizia a respeito de uma observância a tudo isso que era descrito no livro da lei, né? Que é justamente o livro da instrução de como acertar na vida, porque Deus ele deu para um povo que estava escravo, né? Um povo que não tinha cultura, que não tinha um exército, que não tinha uma nação, que não era um povo. Então eles começaram a ser civilizados por Deus ali desde então, a criar uma nação. E quando eles foram para a terra de Israel, eles já tinham todo um conhecimento, né, de como se manter no meio de uma sociedade, sabendo como é que se plantava, né, que não se podia plantar as mesmas sementes no mesmo território por causa das raízes que se iam entrelaçar. Vai plantar milho e vai plantar feijão no mesmo ambiente, não pode. Então para tudo tinha lei, né, ou seja, tinha instrução. A, a, Ao redor da minha casa, na parte superior do telhado, eu tenho que colocar um parapeito. Por quê? Porque se alguém sobe lá em cima lá e acaba caindo e morrendo, então o culpado vai ser o homem, que é o dono da casa. Por quê? Porque não fez um parapeito. Então, em tudo isso está escrito no livro da Bíblia, né, a respeito de indenização, olho por olho e dente por dente, né, que também é mal interpretado, que se fala a respeito de indenização de um dono, de um senhor, dono de propriedades, e que tem os seus servos, os seus escravos, e eles então ali trabalham para esse senhor, e muitas vezes eles estão trabalhando ali e eles acabam sendo prejudicados mediante um serviço, né, cuidando de animais, por exemplo, um animal fere, né, ou então eles estão ali em algum trabalho forçado que danifica também. Então não existia benefício naquela época, né, de governo, essas coisas. Então existia já uma lei que era dada por Deus para fazer com que o que era danificado no homem, numa mulher, que era um servo, uma escrava, né, nessa época, que se fazia de serva e escrava, não era simplesmente uma pessoa que era tomada à força para ser serva e para ser escrava. Não, muitas vezes a pessoa não tinha como viver e ela mesmo se fazia de serva e escrava, então tinha uma dívida a ser paga, né, tanto dela como de algum ascendente, familiar, antepassado, que tinha que ser pago. Então a pessoa ela se dava a determinados anos, né, como um escravo, como um servo, e ela tinha ali alguns benefícios de certa forma, e ela era paga. Então a Bíblia ela tem todo esse sistema de até ruim, né? Porque hoje em dia, quando se fala de sistema, as pessoas entendem como também de uma forma pejorativa. Então, para tudo se tem esse conhecimento, e esse conhecimento ele gera, por exemplo, as pessoas falam que a lei que está escrita na Bíblia, ela não existe mais. Isso está totalmente equivocado. Isso é falta de leitura bíblica, né? O que foi, por exemplo, tirado, né? Vamos assim dizer, não existe mais no sentido cerimonial com respeito aos sacrifícios, a respeito, né, da expiação e do perdão dos pecados, porque Cristo ele veio realmente tirar, né, essa ideia de uma vez, de que os animais eles têm algum poder, o sangue dos animais tem algum poder de purificar, de perdoar, de expiar algum pecado, né, que isso era simplesmente é, uma sombra, um tipo, uma figura daquilo que ele era e que ele viria a fazer e que ele fez então está planificado, está também cumprido. Por exemplo, no livro de aos Hebreus está escrito que a lei ela era transitória e ela ainda está ainda a ser transitória, significando que desde a época do apóstolo Paulo havia esse conhecimento e essa consciência de que a lei ela não deixou de existir. Se a lei ela deixou de existir, logo o pecado ele também não existe mais. E se o pecado não existe mais, então as pessoas vão fazer o que elas quiser. E não vai ter, vamos assim dizer, punição alguma. E isso é totalmente fora do que a Bíblia ela diz. Então, no livro de aos Hebreus está escrito que a lei ela está em uma fase de transição. Então, ela não foi abolida. E Cristo mesmo, Jesus, falou que não veio para abrogar a lei. Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para dar uma plena, um pleno conhecimento, né, com respeito às coisas da lei. Então, isso aqui é simplesmente um conhecimento informativo do que a Bíblia chama. Por quê? Porque dentro
civilidade que Deus ele dá por meio tanto das leis, das instruções, da cultura que Deus dá, eu digo biblicamente, para um povo que constrói uma nação, é justamente essa forma de se observar as instruções de Deus, que Deus ele passa, que isso também nos ajuda espiritualmente na questão da observância, né, de observar essas instruções e tudo mais na nossa vida, que também nós guardamos também a lei, como está escrito, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, né, com todo o teu entendimento. Então também isso também tem a ver com o fato de buscar conhecer informalmente, de buscar compreender, de observar principalmente o que está escrito, né? O que as pessoas não compreendem por causa daqueles 10 mandamentos, que é dito, porque os 10 mandamentos foram resumidos em dois, mas só que Cristo veio e resumiu em um. Uma coisa que ficou mais difícil ainda, por quê? Porque o mandamento que ele deu foi, um novo mandamento vos dou, né? Amais, né, uns aos outros assim como eu vos amei. E aí está a capacidade do ser humano, né, de aonde que eu vou conseguir amar, né, o meu semelhante como Cristo me amou. Ou seja, não é mais nem como eu me amo, eu vou amar o meu semelhante. Não, é como Cristo, ele nos amou. É o que torna ainda mais difícil, porque realmente, como é que nós temos a capacidade de amar ao nosso semelhante como Cristo nos amou? Isso é muito difícil. Então esse é um mandamento ainda superior àquilo que é chamado de os dois mandamentos, que foi resumido. E não é bem assim. Existe aí todos os mandamentos, preceitos e estatutos estabelecidos por Deus, as ordenanças, né, que nós devemos observar tudo isso, né? Não para alcançar alguma salvação meritória, né? Porque a salvação ela veio mediante um ato do Filho de Deus. É o Filho de Deus quem concedeu-nos, né? Quem concedeu a nós, mediante a nenhum alguma obra anterior, inicial, nossa, mas foi por aquilo que ele fez. Ele nos dá uma oportunidade para crer e viver por esse caminho, né? Então a Bíblia ela fala deste conhecimento, por exemplo, do que é espiritual. A lei ela é espiritual, mas nós somos carnais. O apóstolo Paulo falou, a lei ela é justa, boa, perfeita, né? Mas nós estamos, entre aspas, vendido à carne, né? Sob uma enfermidade da carne que não consegue cumprir jamais com aquilo que a lei ela deseja, né? Mas a lei ela foi abolida, ela não foi abolida, mas existe um favor divino, uma graça que nos foi compartilhada mediante o sacrifício de Cristo. Então, existe hoje perdão para o nosso pecado mediante as nossas confissões, o nosso reconhecimento, mas isso não significa que nós não devemos observar, né? Porque nós não conseguimos cumprir de forma alguma, mas nós não devemos continuar lendo, continuar conhecendo, continuar, né, progredindo em esquadrinhar as escrituras, em conhecer, em repassar isso, em observar tudo isso, por quê? Porque existem muitas coisas que estão ali no livro da vida, que é a Bíblia Sagrada, e eu não falo a respeito do livro da vida que está no céu, né? Isso aí é outra coisa, mas no livro da vida, da instrução da vida aqui na Terra, né? E justamente este livro que nos dá uma instrução, né, que não é simplesmente um livro comum qualquer, mas é um livro que é de uma ciência real, né? De uma ciência prática e verdadeira. Não é um livro religioso, né? É muito mais do que um livro religioso, a Bíblia Sagrada. É um livro, isso aqui pertence ao judaísmo. Não, isso aqui pertence ao cristianismo. Não, isso aqui pertence a todas as religiões. Não, não é um livro religioso. Ele é um livro realmente de ciência. E quando se fala de ciência, que é um livro de fato e de verdade comprovado, né? Então é isso. É nesse sentido que o ser humano ele também, entre aspas, evolui, né, espiritualmente, no sentido de imagem de Deus, né, através do intelecto que Deus dá, né, que faz o ser humano ser diferente, né, do animal. Então o ser humano é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O animal ele é simplesmente um ser vivente. Ele é uma alma, entre aspas, né? Porque não é igual à alma humana, mas é uma alma animalesca, né? Possuindo emoções, aspirações, de causas de necessidade do seu organismo físico, né? Fisiológicas e tudo mais. E tem essa diferenciação entre o ser humano e o animal. E
a alma do ser humano ela tem uma identidade. A alma do ser humano ela é um ser pessoal. Né? Muitas vezes a Bíblia fala que é a alma que pensa, né? É a alma quem anseia, é a alma quem realiza determinadas funções que somente uma pessoa individual, pessoal, né? Um ser pessoal, ele tem essa propriedade. Então é o ser humano que também tem aí uma alma, mas ele é um espírito. Né? Então tem essa diferença. O ser humano ele é um espírito e ele tem uma alma. Né? Então tem uma diferença do espírito para a alma do ser humano. Enquanto o espírito do animal ele é simplesmente um sopro, o espírito do homem ele é realmente a essência do ser do qual veio de Deus. Então ele é um ser existindo em Deus, mesmo sem a alma, mesmo sem o corpo físico, ele continua sendo, existindo em Deus, porque Deus ele é espírito, ele é vida, ele é autoexistente. E Deus ele compartilha da sua existência com o ser humano, quando cria então o seu espírito e insufla no homem que está ali num corpo físico, vamos assim dizer, quando vai para uma madre, né, que é formada aí por meio de duas células, né, tem lá o espermatozoide, tem o óvulo, quando eles se unem, eles se formam então um ser. Quando ele, a partir dali, Deus ele já vai insuflar o sopro, o espírito dele. E dentro disso, né, nesse canal do sopro divino, vai ir aí o que é chamado de Neshama. A Neshama, biblicamente, ela é o fôlego, a respiração que toma de conta desse ser que está informe e ele vai se formando, né? Ele vai se formando e Deus ele, então ele vai moldando, vai criando o ser humano dentro do ventre materno, né? O coraçãozinho vai tendo vida, vai pulsando, né? E o corpo daquele ser, daquela criança, está ligado umbilicalmente com aquela mãe e então está sendo nutrido fisicamente, né, por intermédio do sangue, aquela criança. Então ela está viva, ela é um ser vivo, ela é um ser, né, que é um humano, mesmo que não esteja totalmente desenvolvida. Né? Então, conforme o tempo vai passando, ela vai obtendo as características, né, do homem como também da mulher, e isso por meio também das funcionalidades do sangue. Né? Ali tem a nefesh, né, que toma fôlego, ela vai tomando então daquela respiração que veio inicialmente do espírito, que é o sopro divino, né, que é existencial, que é Deus, esse sopro, né, para nós é entendido como um sopro, mas Deus é muito mais do que um sopro, isso é, do que um espírito. Né? Ele é um ser consciente, criador, todo-poderoso. E ele compartilha, né, dessa existência com o ser humano, por intermédio do espírito. Então o ser humano ele tem uma fagulhazinha, vamos assim dizer, de uma grande fornalha que é Deus, vamos assim dizer. Ele é simplesmente uma fagulha, um fiasquinho ali de fogo. Né? Então, a Bíblia ela traz, vamos assim dizer, esse sentido. Quando o ser humano ele está sendo criado, ele está sendo formado, modulado dentro do ventre materno, então ele está ali tomando fôlego, tomando respiração, Neshama, né? Então ele está sendo criado uma individualidade dentro dele. É por isso que também no livro de Zacarias está escrito que Deus ele forma o espírito do homem dentro dele. Então, ali está sendo criado um ser existencial a partir de Deus, que é espírito. Então, o ser humano ele também é espírito. Quando ele nasce e ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, inclusive depois da consciência, né, intelectualmente. Então, a partir daí, ele acaba conhecendo mais, tanto informalmente como experimentalmente, este Deus, para se tornar um ser, imagem e semelhança divina. Né? Isto quando ele conhece a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, tudo isto é o que está escrito na Bíblia, diferenciando entre alma e espírito humano, entre alma e espírito do animal.